Então, boa tarde, senhores. Vamos para mais uma aula de exercícios hoje. Hoje eu trouxe para vocês a aula 6 e vamos tentar resolver 3 exercícios com vocês, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no primeiro. Vamos lá, exercício 1 da lista. Exercício 1 da lista é o seguinte. Suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes de uma central de atendimento telefônico siga uma distribuição normal, de média de 8 minutos e desvio padrão de 2 minutos. 25% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo de atendimento? Então, vamos aqui para o quadro, vamos tentar entender esse exercício. Quando a gente vai falar sobre o exercício de distribuição normal, vamos primeiro desenhar ela, tá? A distribuição normal ela lembra um sino, tá? O pessoal que a gente já tem discutido isso nas outras aulas. E esse sino em específico, ele vai ter média 8, porque o exercício falou, 8 minutos, e vai ter um desvio padrão, ele vai ser meio gordinho, em relação a 2 minutos. E o exercício pergunta, 25% das chamadas telefônicas vão ter pelo menos quanto tempo? Em outras palavras, quanto tempo elas vão durar ao menos 1/4 das chamadas que você tiver? Esse exercício, gente, é muito importante, porque imagina se você fosse dono de uma empresa de telefonia dessas. Você tem que, pelo menos, saber o quanto tempo os seus empregados vão gastar por telefone, tá? Então você tem que ter uma ideia como vai ser as chamadas que vão mais demorar e quanto que elas vão ser mais rápidas. Quantas delas vão acontecer isso? Então vamos lá. As chamadas, 25% delas, qual vai ser o limite, esse tempo aqui, que a gente vai conseguir, no caso, ter, para que a chamada ela vai durar no máximo esse tempo aqui? Vamos lá, então para calcular isso aqui, a gente vai ter que lembrar da normal reduzida que a gente viu em sala de aula. Na normal reduzida, a média é 1, a média é 0 e o desvio padrão é 1. Então, no caso da normal reduzida, a gente tem que olhar lá naquele quadro qual é a probabilidade de 25% na normal reduzida. Qual vai ser esse ponto aqui nela? Esse aqui é o ponto que a gente chama de ponto Z. Quando a gente descobrir esse ponto, a gente vai passar esse ponto aqui para a nossa função normal verdadeira, tá? Temos a reduzida, a gente pode transformar ela para verdadeira. Então, olha só, qual é o ponto na normal reduzida que equivale a 25% de probabilidade? Para fazer isso, a gente vai precisar voltar aqui nessa tabela que eu dei para vocês. Estão enxergando essa tabela? Nessa tabela aqui que eu dei para vocês, tem todos os pontos já decorados da distribuição normal. E aqui, na parte de dentro dela, tem justamente as probabilidades. Então, aqui, olha só, esse ponto aqui, ó, 20,19, seria 20%. E a probabilidade de acontecer 20% está no ponto qual? Está no ponto 0,53. Agora, a gente quer a probabilidade de 25%, gente. 25% a gente tem que olhar aqui e procurar por 25%. 25% acontece aqui, ó. É no ponto qual? No ponto 0,6 com 8. Então é 0,68. Então 25% acontece em qual ponto? Vamos aqui para o quadro branco. Acontece no ponto 0,68. Então quando z é igual a 0,68, a gente tem probabilidade de 25% de acontecer. Ok, mas isso é na distribuição normal reduzida. A gente quer usar a nossa função normal verdadeira. Como que a gente passa da reduzida para a verdadeira? Se é 0,68 na reduzida, a verdadeira vai ser o quê? Vai ser a média, que é 8, menos 0,68 vezes 2, que é o desvio padrão. Então, essa aqui vai ser a conta que você tem que fazer para achar esse x aqui específico, tá? Então, esse x em específico tem que fazer usando essa conta. Vamos fazer ela então juntos. X vai ser igual a 8 menos... Então, x vai ser igual a 8 menos 1,36. X vai ser igual a 6, no caso 64. Então, o que significa isso, gente? Que x é igual a 664? Significa que se você quer 25% do tamanho das chamadas telefônicas, 25% delas, ao menos, vão demorar 6 minutos,64. Significa isso? Significa que, cara, até as chamadas que são as menores nesse problema específico aqui, até 1/4 das menores chamadas, elas ainda vão durar pelo menos 6 minutos. E 64,64.
Então, assim, elas vão demorar bastante. Isso é bom, isso é muito importante para o gestor saber, tá? Então, assim, vamos agora para o próximo exercício, porque o próximo exercício, ele é muito similar ao primeiro. O primeiro exercício ele fala 25% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo? No próximo exercício, é o seguinte, é o mesmo exercício, só que ele fala 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos. Aí é o mesmo exercício, só que um é 25% e outro é 75%. Então vamos tentar resolver ele de novo no quadro. Olha só, para resolver esse segundo exercício, um é 25 e o outro é 75, né? No caso, o x não vai estar mais deste lado aqui, ele vai estar deste lado aqui. Aí repara que o x, no caso nosso, ele vai pegar os 50% desse lado aqui da distribuição normal, tá? E ele ainda vai pegar 25%, que é metade desse outro lado aqui. Somar 50% mais 25%, no total, essa parte toda aqui dá 75%, tá? Então, essa parte toda aqui, no total, dá 75%. Então, daqui até aqui dá 75%. Então, esse aqui é o ponto que a gente quer. Repara, eu falei para vocês que a distribuição normal ela é simétrica. Esse lado aqui da distribuição é simétrico desse lado aqui. Então, se você acha o ponto desse lado aqui, você acha o ponto desse lado aqui também. No caso, o que significa isso? O Z está desse lado aqui, né? Esse Z aqui, ele separa justamente desse lado aqui da distribuição, esse lado esquerdo, 25% vem para esse lado, 25% vem para esse outro lado aqui. Então o Z é o que realmente corta pela metade um dos eixos aqui, a metade da distribuição. Quando a gente quer o Z desse outro lado aqui, né, vamos botar Z2, ele faz a mesma coisa, é o Z que corta pela metade, é 25% desse para cá e 25% para cá. Em outras palavras, esse Z aqui, ele é equivalente a esse outro Z aqui. Só que esse Z aqui, ele está do outro lado, então ele é negativo, enquanto esse Z aqui, ele é positivo. Essa é a única diferença, tá? Porque ela é simétrica. Então, se você quer algo que é 25% para esse lado aqui, você vai ser a mesma coisa que 25% para esse lado aqui também. Então, dessa vez, só a única diferença é que o Z é positivo. Quando a gente passa o Z positivo para cá, gente, o que acontece? Vai ficar x igual a 8 mais, no caso, 0,68 vezes o desvio padrão. X vai ser igual a 8 mais 1,36. E x é igual a 9,36. Então, vai durar pelo menos 9 minutos e 36 as 75% chamadas, tá? Então, assim, no mínimo vai durar aí 9 minutos se você quer 75% das chamadas. Então, feito esse exercício 2, vamos aqui para o próximo da lista. Eu separei para vocês agora o exercício 7 da lista. O exercício 7 da lista, gente, é o seguinte. Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm distribuição normal, com média 150 mil quilômetros, e desvio padrão 5.000. Qual é a probabilidade de que um carro, escolhido ao acaso, dos fabricados por essa firma, tenha um motor que dure menos de 170 mil quilômetros? Então, vamos lá, vamos resolver parte por parte, tá? Vamos para o quadro branco. Vamos lá, a gente quer algo que dure... Vamos fazer de novo aqui a distribuição normal. 150 mil é média, tá? E o desvio padrão é 5.000. Até aí, tá de boa. O exercício está perguntando qual é a probabilidade de você ter um motor que dure menos que 170 mil quilômetros. Em outras palavras, um motor que vai pegar toda essa probabilidade aqui. Gente, vamos fazer aqui o cálculo. Essa parte da média para baixa equivale a 50%, né? Essa parte da média até o ponto nosso, 170, equivale ao que a gente quer descobrir, tá? É a probabilidade que a gente quer descobrir. O que eu vou recomendar vocês fazerem? O ponto, calcula a distância em números de desvio padrões, tá? 150 mil até 170 mil tem 20 mil quilômetros de distância, tá? Daqui até ali, 20 mil quilômetros de distância. E esses 20 mil quilômetros de distância são quantos desvios padrões? Se o desvio padrão é 5 km,
5.000 quilômetros, no caso. Então, a gente vai ter aqui 4 desvios padrões, tá? De distância, da média até o ponto que a gente está estudando. 4 desvios padrões. Por que isso é irrelevante? Vamos voltar aqui agora para a nossa tabela decorada, né? Quando a gente vai ver nossa tabela decorada, esses números que aparecem aqui nela, elas são os desvios padrões, a distância da média até esse ponto. Esse aqui são a quantidade de desvios padrões de distância. Então o ponto 1 seria um desvio padrão. Então ele está perguntando aqui qual a probabilidade de você ir até 4 desvios padrões de distância. É para que 4 desvios padrões de distância é 49,997. Então, são 4 desvios padrões de distância. Esse x aqui, vem aqui para o quadro branco, vai ser equivalente a 49,97%. Então, qual é a probabilidade de um carro durar até 170.000 quilômetros? A probabilidade de um carro durar até 170.000 quilômetros é 50% mais 49,97%. Em outras palavras, a probabilidade de um carro durar até 170.000 quilômetros é 99,97%. Então, a probabilidade é que o carro dure bastante tempo, tá? Porque realmente ele pegou uma distância bem grande da média de duração de um carro. Então, é bem capaz que esse carro dure bastante tempo. Vamos aqui para as outras partes desse exercício, que esse exercício aqui é um exercício grande, tá? Esse exercício aqui é o seguinte, vamos para a segunda parte. É que esse carro dure entre 140.000 e 165.000 quilômetros. 140 a 165.000. Então, vamos voltar aqui para o quadro branco, vamos fazer. Dessa vez, a gente quer um carro que dure entre 140, lembrando que 150.000 é a média, tá? E 165.000 quilômetros. Então, ele vai durar nessa faixa aqui, ó. Então, olha só. A gente tem que descobrir, então, a probabilidade de essa distância aqui e a probabilidade dessa distância aqui. O que eu falei para vocês? Veja a distância de desvio padrões. Aqui são 10.000 quilômetros, dividido pelo desvio padrão, vai dar 2 desvios padrões, tá? Aqui a distância é de 15.000 quilômetros, dividido pelo desvio padrão, vai dar 3 desvios padrões. Por que isso é relevante? Porque aí a gente consegue descobrir, né, já que é a distância do ponto até esse ponto específico, da média até esse ponto específico, é só pegar ali na tabela a distância de cada um que a gente já consegue achar a probabilidade. Vamos dar aqui uma olhada na tabela nossa. Voltando aqui então para a tabela nossa. Quando a gente vê essa tabela nossa aqui, como eu falei, ponto 1 é uma distância de um desvio padrão. A gente quer aqui então uma distância de 2 desvios padrões. 2 desvios padrões dão 47,72%. Então, 47,72% é a distância entre 150.000 a 140, tá? Agora, volta aqui para a tabela. Vamos ver o 3. 3, a distância é de 3 desvios padrões, então a probabilidade agora é de 49,86%. Então, vamos escrever aqui 49,86%. Então, olha aqui, a probabilidade que o motor dure entre 150 e 165.000 é 49,86%. E a probabilidade que o motor dure entre 140 e 150.000 é 47,72%. A probabilidade, então, que dure entre 140 e 165.000 é só somar as duas. Somando as duas, você vai achar aí um valor que é muito grande, então não vou calcular para vocês agora não. Vamos deixar para o próximo exercício. Agora, vamos para o próximo exercício, gente. No próximo exercício, se a fábrica substitui um motor que apresenta duração inferior à garantia, qual deve ser essa garantia para que a porcentagem de motores substituídos seja inferior a 0,2%? Cara, isso aqui é um problema que é muito interessante, porque é um problema que de fato ocorre para quem está gerenciando uma fábrica e ele não quer ter problemas, né? Vai que você põe vamos dizer assim, vai que você dá uma garantia muito boa e você acaba tendo que substituir muitos motores, ou vai que você dá uma garantia muito ruim e ninguém está interessado nessa garantia. Então você tem que ter uma garantia que seja boa o suficiente, mas que também não seja tão benéfica assim para o consumidor. Você quer dar só uma garantia razoável. Vamos lá, a média é 150. É isso que a gente já fez todos esses até agora. E a gente quer
uma garantia que é a distância aqui para a média, tá? Essa aqui a gente não sabe, aqui fica a garantia, é uma garantia em quilômetros. Só que a gente sabe que a probabilidade antes dessa garantia tem que ser de 0,2%. É isso que o problema está dizendo. Ele só quer substituir 0,2% dos carros. Então, qual é o problema aqui? A gente tem que descobrir, então, essa quilometragem específica que antes dessa só 0,2% dos carros dão pau. Mas que essa 99,8% dos carros conseguem sobreviver. Então, como que a gente calcularia isso? Repara que é o inverso dos outros, né? Nos outros a gente queria saber a probabilidade e a gente sabia o ponto. Dessa vez a gente sabe a probabilidade, mas agora a gente quer saber o ponto. Então está invertido o exercício. Vamos dar uma olhada para essa probabilidade de 0,2%, a gente tem que achar ela na tabela. Vamos aqui na tabela novamente. Como que a gente procura ela na tabela? No caso é 0,2%, para que daqui até aqui seria 49,8%. Então a gente tem que achar algo que da média até o ponto dê 49,8%. Vamos procurar aqui na tabela 49,8%, tá por aqui e tá aqui, ó. 2,8, aí a segunda casa decimal é o 8. Então 2,88. 2,88 é o ponto que vai até o 49,8%. Então esse ponto aqui é um ponto já decorado, 2,88 é o ponto que equivale isso na normal reduzida, né, no caso. Como que a gente passa então da normal reduzida para o x aqui que a gente está estudando? A gente vai fazer x, vai ser igual a 150.000 menos 2,88. Por que menos? Porque ele está na parte esquerda aqui da distribuição normal, vezes 5.000. X vai ser igual a 150.000 menos, no caso aqui, vai ficar em torno de 14.000. X vai ser igual a 126.000. Tá certo? Por quanto? Me parece... Não, 136.000. Então, gente, no caso aqui, a gente resolveu de uma forma um pouco diferente. Dessa vez, a gente sabia a probabilidade. A gente, para achar essa probabilidade, tinha que saber da média até esse ponto qual é a probabilidade então, que sobra, que é 49,8%. A gente procurou na tabela da distribuição normal reduzida qual é o ponto equivalente a 49,8% e depois transformou desse ponto para o ponto na distribuição normal verdadeira, que é justamente esse aqui. Então, se essa fábrica ela quer dar uma boa garantia, mas uma garantia que não vai ser abusiva para ela, ela pode dar 136.000 quilômetros de garantia, que ela só vai substituir 0,2% dos carros. Então, gente, esse foi o último exercício. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.